Dando continuidade, seja bem-vindo, querido aluno, ao curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis. Vamos para a nossa aula 21, movimentação de carga 1B, que é a continuidade da aula anterior sobre a resolução DENIT, número 11, né? Vamos lá. Dos requisitos para o transporte, artigo 5º. O transporte de carga indivisível deverá ser efetuado em veículos adequados que apresentem estruturas, estado de conservação e potência motora compatíveis com a força de tração a ser desenvolvida, assim como uma configuração de eixos de forma que a distribuição de pesos brutos por eixo não exceda aos limites máximos permitidos no artigo 11, observado rigorosamente as especificações do fabricante ou do órgão certificador competente reconhecido pelo Inmetro. Parágrafo 1º. No dimensionamento do conjunto transportador, deverá ser considerado o veículo ou combinação de veículos que apresente dimensões finais, incluindo largura, altura e comprimento e distribuição de peso por eixo dentro do especificado por esta resolução, bem como que ofereça as melhores condições para acomodação da carga, apoio e sua fixação, garantindo a segurança na operação do transporte. Parágrafo 2º. Sendo identificado excesso traseiro ou dianteiro superior a 1 metro, quando da acomodação, apoio e fixação da carga, o transporte deverá necessariamente ocorrer em veículo, reboque ou semi-reboque compatível com as dimensões da carga, acompanhado de escolta, conforme anexo 2. Parágrafo 3º. Sendo identificado excesso nas dimensões de largura ou comprimento, com ou sem carga, os conjuntos transportadores, veículos ou combinações de veículos deverão ser sinalizados com placa traseira especial de advertência, conforme os critérios e especificações constantes da Resolução CONTRAN número 882 de 2021 ou a que vier a substituir. Parágrafo 4º. O veículo trator ou de tração deverá possuir capacidade máxima de tração igual ou superior ao PBTC, observando rigorosamente as especificações do fabricante ou órgão certificador competente reconhecido pelo Inmetro. Parágrafo 5º. O DENIT poderá exigir a comprovação de potência e a CMT, a capacidade máxima de tração do veículo, que irá tracionar o conjunto transportador, assim como o diagrama de carga do reboque, do semi-reboque e de acessórios para a realização do transporte, fornecido pelo fabricante ou pelo órgão certificador competente reconhecido pelo Inmetro. Parágrafo 6º. O DENIT poderá estabelecer condições especiais para o trânsito de veículos tratores ou de tração de grande porte, bem como para os reboques e semi-reboques modulares hidráulicos, em razão de suas peculiaridades construtivas e de operações, dando ciência à PRF e à empresa concessionária, se for o caso. Parágrafo 7º. O DENIT poderá realizar vistoria e aferição de peso dos conjuntos transportadores no transporte de cargas indivisíveis ou veículos especiais para o qual for solicitado a AET de caráter preventivo, nos termos do artigo 21, inciso 14 do CTB. Parágrafo 8º. Poderá ser autorizada a utilização de outros veículos tratores ou de tração, desde que discriminados na AET, acoplados ou não à combinação de veículos com potência e CMT suficientes para viabilizar o transporte em questão, se comprovada a necessidade de tração adicional ou para troca em caso de problema mecânico. Parágrafo 9º. A utilização de veículos tratores adicionais na composição principal da AET deverão ser identificados desde que observados os seguintes requisitos. Requisito 1, que a capacidade máxima de tração do caminhão trator adicional seja maior ou igual à CMT do caminhão trator da composição principal. Requisito 2, que a tara do caminhão trator adicional seja menor ou igual à tara do caminhão trator da composição principal. Requisito 3,
que a quantidade de eixos e a distância entre eixos do caminhão trator adicional seja igual à do caminhão trator da composição principal. E inciso 4, que o sistema de acoplamento do caminhão trator adicional seja igual ao do caminhão trator da composição principal. Parágrafo 10. A AET cujo veículo trator, veículo especial ou equipamento apresentar problema mecânico que necessite da sua troca e não seja contemplado com o disposto no parágrafo 8º, ou ainda quando for determinada pela autorização fiscalizadora a correção de dados constantes na licença, poderá sofrer uma substituição desde que a licença possua acompanhamento de escolta policial ou incidência de tarifa de utilização da via, a TUV. Parágrafo 11. A AET referente ao excesso de altura somente será fornecida se comprovado analiticamente que o equipamento de transporte é adequado, tendo em vista sua altura e equilíbrio em relação ao solo, podendo, a qualquer tempo, ser requisitada a apresentação de tal documentação comprobatória à Coordenação Geral de Operações Rodoviárias, a CGPERT, unidade da Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, DIR, do DENIT. Parágrafo 12. Devem ser observadas pelo transportador do veículo as disposições técnicas estipuladas pelo fabricante aos quesitos relativos aos limites de capacidade máxima de carga no respectivo eixo ou conjunto de eixos, com vistas a garantir a segurança viária. Parágrafo 13. O reboque ou semi-reboque módulo hidráulico com Power Booster, o MHPB, poderá ser considerado um veículo modular autopropelido, funcionando com sua própria força motora, podendo, quando autorizado expressamente pelo DENIT ou pela Polícia Rodoviária Federal, ser utilizado para vencer pequenas distâncias, tais como a travessia de OAE ou de trajeto com curvas de pequeno raio. Parágrafo 14. Os veículos ou combinações de veículos amparados por AET, prevista nessa resolução, somente poderão transitar vazios ou carregados com cargas indivisíveis. O disposto neste parágrafo não se aplica, letra A, ao transporte concomitante de partes ou acessórios da carga indivisível que esteja embarcada no veículo. Letra B, ao transporte de máquinas que estejam sendo efetivamente empregadas nos serviços de construção e manutenção das rodovias, tais como retroescavadeiras, plataformas elevatórias, tratores, rolos compressores, pás carregadeiras, dentre outros, mesmo que não excedentes em peso ou dimensões. Dos requisitos para o transporte. Artigo 6º. Em caso de acidente, agora chamado de sinistro de trânsito, né, pessoal? Ou problema mecânico em rodovias sob jurisdição do DENIT, caberá ao transportador a responsabilidade pela sinalização e remoção tempestiva da carga. Parágrafo 1º. Para os transportes de carga em limites superiores aos expostos no artigo 24, deverão ser apresentados à Polícia Rodoviária Federal, às concessionárias de rodovia e ao DENIT o plano de contingência em até 6 horas, com vistas à retomada do fluxo de tráfego em até 24 horas, ou conforme plano de contingência aprovado pelo DENIT ou pela PRF. Parágrafo 2º. Para outros trechos rodoviários deverão ser atendidos os normativos dispostos pela autoridade com circunscrição sobre a via. Parágrafo 3º. Em caso do não cumprimento dos prazos do parágrafo 1º e o disposto no plano de contingência aprovado pelo DENIT ou pela Polícia Rodoviária Federal, poderá o DENIT ou as concessionárias realizarem a movimentação da carga e do veículo da via com a devida cobrança ao transportador pelos custos incorridos, como forma de ressarcimento ao erário. Parágrafo 4º. Quando necessário, o acompanhamento de escolta policial, conforme os critérios constantes do anexo 2, poderá ser exigida a disponibilização prévia do plano de contingência pelo transportador à Polícia Rodoviária Federal como condição para a execução da escolta. Parágrafo 5º. Para atendimento do disposto no parágrafo 4º, o plano de contingência deverá conter no mínimo as seguintes informações.
Letra A, identificação da empresa responsável pelo transporte. Letra B, telefones de contato disponíveis 24 horas por dia para acionamento em caso de sinistro. Letra C, mapa da rota. Letra D, pontos de parada. Letra E, dados da carga. Letra F, relação dos recursos disponíveis em cada cenário e de sua localização dentre eles. Sinalização extra-diurna e noturna, guindastes, veículos de tração e semi-reboques reserva, mecânicos especializados, dentre outros. Plano de ações com descrição dos possíveis cenários de incidentes envolvendo o transporte rodoviário e as respectivas providências imediatas para liberar o fluxo, imediatas para solucionar o problema, pelo menos para os seguintes casos: falha mecânica do caminhão-trator ou do semi-reboque, incêndio, saída do leito carroçável, tombamento do conjunto transportador, acidentes envolvendo outros veículos com ou sem vítimas e outros cenários que a empresa considerar relevante. Dos horários para o transporte. Artigo 7º. O horário normal de trânsito será do amanhecer ao pôr do sol, inclusive sábados, domingos e feriados, atendidas as condições favoráveis de visibilidade. Parágrafo 1º. Nos trechos rodoviários de pistas múltiplas com separação física entre as mesmas, será permitido o trânsito noturno de veículos especiais ou combinação de veículos que não excedam a largura de 3 metros e 20 centímetros, o comprimento de 30 metros e a altura de 4 metros e 40 centímetros, e o PBTC de 57 toneladas. Parágrafo 2º. O trânsito dos veículos especiais ou combinação de veículos em trechos de rodovia contínua ao perímetro urbano das cidades poderá se estender ao período noturno, atendendo às limitações locais, até que os mesmos possam alcançar um local seguro e adequado para seu estacionamento. Parágrafo 3º. Deverá ser observada a portaria anual de restrição de tráfego nas rodovias federais da Polícia Rodoviária Federal, inclusive nos feriados prolongados e datas festivas. Parágrafo 4º. As concessionárias poderão disponibilizar calendário de restrição de tráfego nas rodovias federais concedidas. Do transporte com escolta. Artigo 8º. O trânsito dos equipamentos destinados ao transporte que necessite de escolta deverá atender ao regulamento dos serviços de escolta de cargas indivisíveis e superdimensionadas da Polícia Rodoviária Federal e aos termos constantes do anexo 2, estabelecendo-se contato com a empresa concessionária responsável pelo trecho operado, sob regime de concessão, se for o caso. Parágrafo 1º. O transportador, em conjunto com a empresa de escolta, deve possuir dispositivos que permitam a comunicação imediata e simultânea entre os envolvidos na execução do transporte. Parágrafo 2º. O transportador deve fornecer previamente cópia da AET à empresa contratada para escolta para a ciência da execução do transporte autorizado. Parágrafo 3º. No transporte de cargas superdimensionadas acompanhadas por escolta policial, atendendo à regulamentação da Polícia Rodoviária Federal, poderá ser definida a velocidade das combinações veiculares e veículos especiais superior aos limites dispostos no anexo 2, em vista da fluidez do trânsito, respeitados os requisitos de segurança viária, desde que haja concordância expressa do transportador identificado no cabeçalho da AET, não o eximindo das responsabilidades em caso de acidente, sinistro de trânsito. Dos locais de parada. Artigo 9º. Os veículos especiais ou combinação de veículos não deverão estacionar nem parar nos acostamentos das rodovias, mas em áreas próximas que ofereçam condições para tal. Parágrafo único. Em casos excepcionais, mediante avaliação da Polícia Rodoviária Federal, em escoltas realizadas com batedor da Polícia Rodoviária Federal, caberá à mesma a decisão do local a ser utilizado para a liberação do trânsito à retaguarda da carga transportada. Do transporte em comboio. Artigo 10. No deslocamento em comboio deverá ser observada a distância mínima de 30 metros e a máxima de 150 metros entre os conjuntos transportadores,
considerando a tabela para dimensionamento e qualificação de escolta comboio em pista simples, prevista no anexo 3 da Resolução DENIT número 11 de 2022. Parágrafo 1º. Poderá ser autorizado o comboio para transportes com limites superiores àqueles estabelecidos no anexo 3, desde que aprovado pela Coordenação Geral de Operações Rodoviária, a CGPERT, mediante consentimento da Polícia Rodoviária Federal. Parágrafo 2º. A Polícia Rodoviária Federal poderá, a seu critério, autorizar a realização de escolta policial para os comboios de cargas de que trata esta resolução. Parágrafo 3º. Na formação de comboio não deverão ser tolerados partes perfurantes ou cortantes, tais como postes, barras de ferro, vigas de concreto, caçambas, lâminas e similares que atentem contra a segurança viária. Fechamos então a nossa aula 21. Sabemos que na aula 22 dá sequência a esse estudo, certo, pessoal? Eu estou fazendo uma leitura aqui. Se eu for explicar parágrafo por parágrafo, item por item, a gente estoura o nosso tempo, a nossa grade, o nosso horário da grade, certo? Nós temos um limite de estudos aí, vocês sabem, os nossos cursos são de 16 horas aula, então nós não podemos ultrapassar esse tempo, e é por isso que essa parte de leitura de leis e resoluções, esse estudo é somente uma leitura e dinâmica, né? Algumas explicações bem sucintas, mas sabemos que pela leitura aqui dos artigos, nós já temos um entendimento do que ele se explica. Ele é muito simples a leitura dele, linguagem bastante informal, certo? E para vocês que já trabalham na área, em sua maioria já tem o conhecimento dessas exigências para o transporte de cargas indivisíveis, tudo bem? E lembrando, estamos falando de situações que podem causar transtorno na via, né? Não estamos falando de documentação, de AET, de outras situações, estamos falando só da operacionalização mesmo lá na hora, né? O que precisa, né? Para não dar problema na hora do transporte e da movimentação aí desses veículos que transportam cargas indivisíveis. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, manda no chat ou no fórum a pergunta e sempre vamos responder. Aguardo vocês na aula 22, dando sequência então ao nosso módulo de movimentação de cargas. Um grande abraço e até a próxima aula.